Friedrich Nietzsche é um nome que ecoa como um trovão na história da filosofia. Conhecido por suas ideias revolucionárias e por desafiar os pilares da moralidade ocidental, ele foi muito mais do que um pensador. Foi um profeta da modernidade, um crítico implacável da religião, da cultura e da própria essência do ser humano. Mas antes de se tornar o autor de frases icônicas como Deus está morto e de conceitos que abalaram o mundo, Nietzsche era um menino frágil, marcado por tragédias familiares e por uma mente inquieta que já questionava as verdades ditas absolutas ao seu redor. Mergulhemos então nas origens de Friedrich Nietzsche. Desvendemos como um garoto tímido, criado em um ambiente religioso opressivo, que forjou sua visão crítica da fé e da moral, se transformou em um dos maiores gênios da filosofia, cujas ideias continuam a desafiar e inspirar o mundo. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Hochum, uma pequena vila no coração da Prússia, hoje parte da Alemanha. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era um pastor luterano, homem de fé profunda e disciplina rígida. Sua mãe, Franziska Uller, vinha de uma família igualmente religiosa, e juntos eles criaram Nietzsche em um ambiente onde a moral cristã e os valores tradicionais eram incontestáveis. Mas mesmo ali, entre os muros da igreja e os salmos recitados em voz baixa, algo no pequeno Friedrich já sussurrava contra as correntes que o cercavam. Aos 5 anos, Nietzsche enfrentou sua primeira grande tragédia, a morte do pai, vítima de uma doença cerebral. Esse evento marcaria profundamente sua infância, lançando uma sombra sobre sua percepção de mundo. A família mudou-se para Naumburg, onde Nietzsche cresceu cercado por mulheres, sua mãe, avó e 2 tias. Esse ambiente predominantemente feminino, somado à ausência paterna, começou a moldar sua visão sobre a autoridade, religião e o papel do indivíduo na sociedade. Na escola, Nietzsche já demonstrava sinais de uma mente brilhante, mas também de uma personalidade introspectiva e solitária. Ele era um aluno dedicado, mas muitas vezes se sentia deslocado, como se carregasse um peso que os outros não conseguiam entender. Sua saúde frágil, marcada por enxaquecas e problemas de visão, também contribuía para o seu isolamento. No entanto, foi justamente nessa solidão que Nietzsche começou a desenvolver seu amor pela literatura, pela música e mais tarde pela filosofia. Nietzsche começou a tocar piano ainda criança, e a música se tornou uma forma de expressão para suas emoções mais profundas. Ele via na música não apenas uma arte, mas uma linguagem universal capaz de transmitir sentimentos que as palavras não conseguiam capturar. Essa paixão o acompanharia por toda a vida, influenciando até mesmo sua filosofia. A influência de seu avô, também pastor luterano, foi fundamental em sua formação. Ele instigava Nietzsche a questionar as escrituras e a refletir sobre o significado da fé. Embora Nietzsche tenha se afastado da religião mais tarde, essas discussões plantaram as sementes de seu pensamento crítico. Aos 14 anos, Nietzsche ingressou na renomada escola de Forta, onde recebeu uma educação rigorosa focada em clássicos, literatura e teologia. Foi ali que ele começou a desenvolver seu amor pela filosofia e pela música, especialmente pelas obras de Schopenhauer e Wagner. No entanto, mesmo cercado por tradições, Nietzsche já demonstrava sinais de inquietação. Ele questionava os dogmas religiosos que haviam sido a base de sua criação. A morte do pai e a rigidez da educação cristã começaram a alimentar em Nietzsche uma desconfiança profunda em relação à moralidade estabelecida. Ele via a religião não como uma fonte de salvação, mas como uma prisão para o espírito humano. Foi nesse período que ele começou a desenvolver as sementes do pensamento que mais tarde o tornaria famoso. A ideia de que a moralidade tradicional era uma construção humana destinada a ser superada. Em 1864, Nietzsche deixou Naumburg para estudar teologia e filosofia clássica na Universidade de Bonn.
Mas logo ele abandonou a teologia, decidindo dedicar-se inteiramente à filologia. Esse foi um momento crucial em sua vida, pois foi na universidade que Nietzsche começou a se afastar definitivamente dos valores religiosos de sua infância e a mergulhar no mundo das ideias. Sob a influência de professores como Friedrich Wilhelm Nietzsche, Nietzsche desenvolveu um profundo interesse pela cultura grega antiga, especialmente pelos pré-socráticos. Ele via na filosofia grega uma liberdade de pensamento que contrastava fortemente com a rigidez do cristianismo. Foi também nessa época que Nietzsche conheceu Richard Wagner, com quem desenvolveu uma amizade intensa, embora posteriormente conturbada. Wagner representava para Nietzsche a possibilidade de uma arte revolucionária capaz de transformar a sociedade. Contudo, mesmo cercado por mentes brilhantes, Nietzsche começava a se sentir deslocado. Sua saúde frágil, marcada por enxaquecas debilitantes, muitas vezes o impedia de participar plenamente da vida acadêmica. Mas foi justamente essa fragilidade física que o levou a desenvolver uma força mental extraordinária. Nietzsche via sua doença não como uma maldição, mas como uma oportunidade para superar limites e explorar os recantos mais profundos da mente humana. A década de 1870 marcou o início de transformação de Nietzsche em um dos pensadores mais radicais de sua época. Influenciado por Schopenhauer e Wagner, ele começou a desenvolver suas próprias ideias sobre a natureza humana, a moralidade e o sentido da existência. Em 1872, publicou O Nascimento da Tragédia, obra em que ele explorava a dualidade entre o apolíneo e o dionisíaco na cultura grega. O livro foi recebido com ceticismo pela academia, mas marcou o início de uma nova fase na vida de Nietzsche. Mas foi na década de 1880 que Nietzsche atingiu o ápice de sua criatividade. Livros como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral consolidaram sua reputação como um filósofo revolucionário. Nietzsche desafiava as noções tradicionais de moralidade, proclamando a morte de Deus e defendendo a ideia do Übermensch, um ser capaz de criar seus próprios valores e transcender as limitações da sociedade. Friedrich Nietzsche não foi apenas um filósofo, ele foi um revolucionário do pensamento. Suas ideias desafiaram os pilares da moralidade ocidental, questionaram a existência de Deus e propuseram uma nova maneira de entender o ser humano. Seu legado transcende o tempo, influenciando desde a filosofia até a arte, a psicologia e a política. Seu pensamento nos desafia a olhar além das convenções e abraçar o poder da criação individual. Nietzsche nos ensina que não há destino fixo. Somos os arquitetos de nosso próprio significado. Sua vida e sua obra são um chamado à coragem intelectual, ao enfrentamento do desconhecido e à superação de limites impostos pela sociedade. Seu nome ecoa não apenas como um filósofo, mas como um arauto da modernidade, cuja ousadia em pensar redefiniu o próprio conceito de liberdade. Ele nos lembrou que a vida só tem sentido quando ousamos vivê-la plenamente e sem medo das verdades desconfortáveis que ela nos apresenta.